Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de SQL Básico Parte 2. Na aula passada aprendemos sobre sintaxe e operadores. Para quem não assistiu à parte 1, oriento que se inscreva em nosso canal e assista, pois é de extrema importância para prosseguirmos com o curso. Hoje vamos aprender sobre funções embutidas na linguagem SQL. Bom, as funções embutidas na linguagem SQL são a VG, ela é de média aritmética. Sum, somos valores. Max, busco o valor máximo. Min, busco o valor mínimo. O count permite que efetue a contagem de registros de uma tabela. E o count distinct, ele é o contador de linhas com ocorrências diferentes de um atributo. O distinct, ele elimina ocorrências repetidas de um mesmo campo. Vamos praticar agora alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Bom, vamos trabalhar com essa tabela funcionário. E no primeiro exemplo, a gente vai calcular a média do salário dos funcionários. Então, nossa sintaxe vai ficar da seguinte forma. Select AVG, que é a função que calcula a média aritmética. Entre parênteses, a gente vai passar o atributo, o campo que precisamos que seja calculada a média. No nosso caso é salário. From, o nome da tabela. A nossa consulta, então, vai ler da seguinte forma. Busque a média de salários da tabela funcionário. Se executarmos, ele efetua o cálculo da média. Para ficar mais legível, podemos apelidar o campo desse cálculo, colocando S, média. Se executarmos novamente, o campo fica nomeado como média. No exemplo 2, vamos calcular a soma dos salários do departamento 1. Então, nós vamos somar todos os salários onde o código débito é 1. Como ficaria a nossa consulta? Nossa consulta vai ficar da seguinte forma. Select. A função, nesse momento, é sum. O atributo que desejamos somar. From, funcionário. Só que além de usar a função, precisamos também utilizar um filtro que aprendemos na aula anterior, é o where. Pode débito igual a 1. Então, dessa forma, nossa consulta fica da seguinte forma. Selecione a soma dos salários da tabela funcionário, onde o código do departamento é igual a 1. Dessa forma, ele somou todos os salários do departamento 1. O terceiro exemplo pede para selecionar o maior e depois o menor salário do departamento 1. Então, o maior salário do departamento 1 é 4.000. 4.000 reais é o salário do Paulo, gerente. Então, nossa consulta vai ficar da seguinte forma. Select max. A função max traz o maior valor, salário, funcionário, tem uma condição do filtro também, né, nessa consulta, que é só do departamento 1. Então, where pode débito igual a 1. Agora tem que trazer
R$ 4.000. Dessa forma, ele trouxe os R$ 4.000. Para selecionar o menor salário do departamento 1, nossa consulta vai ter que buscar 1.500. Nossa sentença vai ficar da seguinte forma: select min salário, que é o atributo, bom, funcionário, e tem um filtro também, que é do departamento 1, where pode débito igual a 1. Se executarmos, ele tem que buscar 1.500. Pronto. Buscou o menor salário do departamento 1. Para calcular a quantidade de funcionários, excluindo os gerentes, nossa sintaxe vai ficar da seguinte forma: select, a função utilizada agora é o count, Vamos utilizar agora um campo que não se repete. Nós vamos contar a quantidade de funcionários. Cada funcionário possui uma matrícula e essa matrícula não se repete. Então vamos utilizar ela como atributo da função count. Count matrícula. Cada matrícula corresponde a um funcionário. Pronto. Funcionário. Temos que utilizar um filtro. Não pode buscar os funcionários que são gerentes. Então, temos que utilizar um filtro por cargo. Nosso filtro vai ficar da seguinte forma: query cargo diferente, utilizamos aspas, porque vamos comparar string, gerente. Então, nossa consulta tem que retornar quantidade 5, pois é um analista, um programador, um contador e um desenvolvedor, mais um analista. Então, são 5 funcionários, excluindo os gerentes. São 2. Então, ao executar, nossa consulta busca 5. Exatamente o número de funcionários, excluindo os gerentes. Agora, precisamos de fazer uma consulta que selecione os distintos cargos existentes. A nossa tabela possui 1, 2, 3, 4, 5 cargos distintos. Então, nossa consulta vai ficar da seguinte forma: select. Vamos utilizar o distinct, nome do atributo, cargo, tem tabela funcionário, e vamos executar. Pronto, trouxe analista, contador, desenvolvedor, gerente e programador. Esses são 5 cargos distintos que possuem nossa tabela. No último exemplo, vamos selecionar a quantidade de cargos distintos. Então agora nós vamos utilizar a função count junto com o distinct. Que no nosso caso aqui a gente trouxe, no exemplo que utilizamos do distinct, ele trouxe por nome os cargos distintos. São uma quantidade de 5. Agora que vamos executar a função count distinct, ele vai trazer ele vai buscar apenas o número 5, que é a quantidade de cargos distintos. Então, como vai ficar nossa consulta? Select count distinct e o nome do atributo, que é o cargo. Cargo. Pronto.
funcionário. Se executarmos, a quantidade que buscou é 5, exatamente a quantidade de cargos distintos que possui essa tabela funcionária. Bom, pessoal, chegamos ao fim da segunda parte do curso de SQL básico. Caso tenham alguma dúvida, coloque nos comentários abaixo que iremos responder assim que possível. Na próxima aula, vamos aprender sobre Order By, que é a ordenação de consultas, e Group By, que é o agrupamento de consultas. Se inscrevam em nosso canal e acesse nosso site. Muito obrigado e até a próxima.